Então, muito boa tarde mais uma vez. Bem-vindos a esta tarde do primeiro sábado. Podemos nos acomodar um bocadinho. Eu sei que muitos de vós já tendes vindo noutros primeiros sábados, mas como de costume, pedia para levantar o braço quem está cá hoje pela primeira vez. Alguns braços, muito bem, então muito bem-vindos. Então, vou só fazer uma explicação muito breve sobre em que é que consiste esta devoção dos primeiros sábados. E esta devoção consiste num dos pedidos de Nossa Senhora, que em 10 de dezembro de 1925 apareceu à irmã Lúcia, em Pontevedra, na Galiza. Nossa Senhora apareceu com o menino Jesus e, ao mostrar mais uma vez o seu coração imaculado cercado de espinhos, disse à irmã Lúcia: "Tu ao menos vê-de-me consolar", e explicou como ela o poderia fazer. Durante 5 primeiros sábados seguidos, ou seja, no primeiro sábado de 5 meses seguidos, teria de rezar o terço, fazer 15 minutos de companhia à Nossa Senhora meditando num dos mistérios do Rosário, comungar e confessar-se, estas 4 coisas, com a intenção de reparar o seu coração imaculado. E Nossa Senhora prometeu que a quem o fizesse assistia na hora da morte com todas as graças necessárias à salvação. É uma aparição muito bonita, convido-vos a ler naquele livro das Memórias da Irmã Lúcia. E este ano estamos a celebrar os 100 anos desta aparição, que fez a 10 de dezembro do ano passado, e por isso a exposição temporária aqui no santuário é toda sobre este tema. É muito bonita, muito interessante, convido-vos a visitar. Então, aqui no santuário, nós temos a oportunidade de fazer esta devoção em todos os primeiros sábados, não só 5, mas fazemos sempre. Rezamos o terço na capelinha. Agora vamos ter um momento formativo, que não faz parte desta devoção, mas que nós aproveitamos como forma de aprofundar a mensagem de Fátima. E depois, então, vamos fazer a meditação. Aqui no santuário fazemos durante meia hora, não 15 minutos, porque intercalamos com silêncio e fazemos em contexto de adoração eucarística. Então, começando agora a catequese, este momento formativo, nestas catequeses, este ano, nós temos vindo a percorrer diferentes temáticas e este ano decidimos abordar temáticas relacionadas com esta devoção dos primeiros sábados, como estamos a celebrar os 100 anos. Este mês vamos falar um bocadinho sobre a meditação pedida por Nossa Senhora. Com efeito, no dia 10 de dezembro de 1925, Nossa Senhora explicava à irmã Lúcia que uma das 4 práticas desta devoção era fazer 15 minutos de companhia a ela, a Nossa Senhora, como meditando nos mistérios do Rosário, com o fim de lhe desagravar. É a primeira vez na história das aparições que Nossa Senhora convida à meditação. E entendemos que esta meditação nos mistérios do Rosário é meditação na Sagrada Escritura, que é onde estão os mistérios da vida de Jesus, onde estão revelados estes mistérios. Então, o que é que isto significa? Que Nossa Senhora, ali, em pleno início do século XX, vem pedir a meditação na Sagrada Escritura. E nós sabemos que o acesso à Sagrada Escritura, em Portugal, era limitado e condicionado por diversos fatores. As traduções em língua vernácula, ou seja, as traduções da Bíblia para o português, eram pouco acessíveis. E ainda existiam restrições legais à distribuição das edições protestantes, que seriam, naquela altura, as mais acessíveis. A primeira tradução católica, só para termos ideia, a primeira tradução católica completa da Bíblia para a língua portuguesa foi realizada pelo padre António Pereira de Figueiredo e publicada em vários volumes, eram 23 volumes, vejam só, entre 1778 e 1790. E um volume único saiu em 1821. Esta obra foi traduzida diretamente a partir da versão latina da Vulgata. Então, por esta altura do início do século XX, teve muita importância na distribuição de Bíblias a Sociedade Bíblica de Portugal, mas que não era especificamente católica e, portanto, teve de enfrentar uma grande oposição. A título de curiosidade, em Portugal, a primeira distribuição bíblica
por ação da Sociedade Bíblica, ocorre em 1809, onde se distribuiu cerca de 5.000 exemplares do Novo Testamento na tradução de um outro autor, João Ferreira de Almeida. Então, a versão completa do Padre António Pereira de Figueiredo tornou-se um marco e foi a edição oficial autorizada pela Igreja Católica durante muito tempo. Mas era cara, volumosa e pouco acessível. Uma outra tradução histórica muito popular e importante no contexto português foi a Bíblia dos Capuchinhos, mas que foi publicada já só em 1959. E teve muito sucesso pela sua linguagem acessível. Mas, para além disso, de forma geral, a leitura direta do texto sagrado pelos leigos não era incentivada, sendo o conhecimento bíblico transmitido sobretudo pelos padres nas homilias. E, de facto, vínhamos de séculos muito turbulentos. Tinha surgido o protestantismo, tinha-se instalado um certo medo na Igreja a falsas interpretações da Sagrada Escritura e aos perigos que daí poderiam advir, mesmo entre o clero. O início da superação deste medo foi talvez a partir do impulso para as traduções que partiu dos papas Leão XIII, com a encíclica Providentíssimos Deus, de 1893, e depois Bento XV, em 1920, com uma outra encíclica, que encorajavam muito o estudo da Sagrada Escritura. Mas estão a ver como isto não foi muito antes das aparições. Um outro marco muito importante foi uma encíclica de Pio XII, chamada Divino Afflante Spiritu, de 1943. Lembra-se que eu disse que Nossa Senhora pediu a meditação em 1925? Mas esta encíclica, portanto já depois das aparições, pretendia celebrar os 50 anos da encíclica de Leão XIII e encorajava os estudiosos católicos a traduzirem a Bíblia diretamente das línguas originais, o hebraico, o aramaico e o grego, para as línguas vernáculas, utilizando a crítica textual e critérios definidos pelo Papa Leão XIII. Então, no fundo, nestas encíclicas, a Igreja lançava o desafio de explorarmos a Sagrada Escritura, mas com estas chaves de leitura adequadas, com as ferramentas certas, que incluem compreender o espírito com que a Sagrada Escritura foi escrita, os contextos, os géneros literários, entre outros elementos, para que não caíssemos num extremo literalista, mas também não cairmos num sentido demasiado metafórico ou numa leitura demasiado abstrata da Escritura. De facto, às vezes hoje, quando pegamos na Bíblia, não pensamos em todos estes movimentos, em todas estas problemáticas à volta da Sagrada Escritura, mas existiram. Então, com o pedido feito em Pontevedra, Nossa Senhora parece que vem mesmo trabalhar com o Espírito Santo, que naquela mesma altura estava a suscitar na Igreja este despertar para a importância de tornar mais acessível a Sagrada Escritura a todos e levar todos a desejar mais conhecê-la. Parece que Nossa Senhora está ali com o Espírito Santo a gerar este movimento. Mas este pedido é ousado. Porquê? Porque estávamos num tempo também de grande analfabetismo entre a população. O maior obstáculo ao acesso direto ao texto sagrado, de facto, nem era ideológico, mas era cultural. A taxa de analfabetismo em Portugal, no início do século XX, superava os 70%. Por isso, para a vasta maioria da população, a Bíblia era algo que se ouvia e não algo que se lia. Se calhar muitos de nós aqui conhecemos pessoas que nunca aprenderam a ler, ainda hoje. Então, o que por um lado nos diz isto? Por um lado, estas condições daquela altura do século XX não impedem esta devoção, porque é possível também ouvirmos a meditação, como vamos fazer aqui no santuário, mas por outro lado, parece que Nossa Senhora estava a incentivar a isto, a irmos à Escritura, a fazermos meditação, porque é isso que ela pede. Esta acessibilidade e este conhecimento da Sagrada Escritura vai acontecer mais com as reformas promovidas pelo Concílio Vaticano II e com as novas traduções aprovadas. E, de facto, a Sagrada Escritura é, como nos diz uma daquelas encíclicas,
a de Pio XII, é tesouro recebido do céu. É fonte preciosíssima e regra divina do dogma e da moral. Portanto, na altura em que a Igreja escrevia novamente isto, chamava a atenção para a importância da Sagrada Escritura. Aqui está a Nossa Senhora a pedi-la. Diz-nos a Constituição Dogmática do Segundo Concílio Vaticano, Dei Verbum, que as coisas reveladas por Deus, contidas e manifestadas na Sagrada Escritura, foram escritas por inspiração do Espírito Santo. Todavia, para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens, para que pusessem por escrito, como verdadeiros autores, tudo aquilo e só aquilo que Ele queria. E assim, como tudo quanto afirmam os autores inspirados, deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, por isso mesmo se deve acreditar que os livros da Escritura ensinam com clareza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, para a nossa salvação, quis que fosse consignada nas Sagradas Letras. Portanto, ali na Sagrada Escritura, temos com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus nos quis dizer. Por isso se lê na segunda carta de São Paulo a Timóteo, que ouvimos ontem na leitura da missa. Dizia São Paulo a Timóteo: desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda a boa obra. Aqui está São Paulo também a dizer isto, a importância da Sagrada Escritura. Se eu fizesse aqui uma sondagem, quem é que tem uma Bíblia em casa? Se calhar todos nós levantávamos a mão. Muito bem. Agora, se eu perguntasse assim, quem é que todos os dias pega nela e lê um bocadinho? Algumas mãos, muito bem. Se calhar não tantas. Mas é este tesouro precioso que agora, contrariamente ao que acontecia no século passado, no início do século passado, está disponível para nós, está acessível. E Nossa Senhora vem chamar a atenção para isso. Ela, como boa pedagoga e em sintonia com o Espírito Santo que conduz a Igreja em cada tempo, vem pedir-nos isto, que mergulhemos na Sagrada Escritura em união com a tradição e com o magistério. Portanto, não é também sem estas ferramentas, a tradição e o magistério que nos ajudam a interpretar, para que caminhemos mais e melhor para Jesus. Também, só a título de curiosidade, achei isto muito interessante. Estima-se que cerca de 2% da população mundial ainda não tem acesso à Bíblia e cerca de 15% apenas tem acesso a uma porção da mesma. E das 7.000 línguas existentes no mundo, cerca de 3.700 não têm nenhuma parte das Escrituras traduzidas. Portanto, é fundamental colocarmos cada vez mais a Sagrada Escritura acessível, para que todos se salvem e conheçam a verdade, que é este o desejo de Deus para nós. Como dizia São Justino, a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Portanto, a importância da Sagrada Escritura. Então, este pedido de Nossa Senhora de meditarmos nos mistérios do Rosário a partir da Sagrada Escritura não é um exercício banal e também não é só um exercício intelectual. Como diz Pio XII, naquela encíclica que já vos falava, Divino Afflante Spiritu, Deus não deu aos homens os livros santos para satisfazer a sua curiosidade ou para lhes fornecer matéria de estudo e investigação, mas como adverte o apóstolo, como já dizia, para que estes divinos oráculos nos pudessem instruir para a salvação, para que seja perfeito o homem de Deus, bem armado para toda a boa obra. A meditação, então, serve para a nossa união com Deus, para a nossa salvação. Compreendemos melhor, depois, que Nossa Senhora possa prometer todos os meios necessários à salvação para quem fizer esta devoção. Não é? A promessa de Nossa Senhora é esta: a quem fizer isto, prometo assistir, na hora da morte, com todos os meios necessários à salvação. Quando olhamos para estas palavras destas encíclicas, onde diz que a Sagrada Escritura é para a nossa salvação,
Já entendemos que esta promessa de Nossa Senhora não é um passe de mágica, não é superstição. É que ao levar-nos aos sacramentos, à Escritura, esses são os meios para a nossa salvação. É como se Nossa Senhora garantisse que quem procura conhecer a Deus, segurando-se na Escritura, nos sacramentos, na vida de oração, tem tudo o que precisa para a salvação. De facto, na Escritura, Deus fala ao homem como amigo, isto é, com intimidade, revelando o seu coração, revelando o seu Filho totalmente, o rosto de Jesus. Abre a porta para conhecermos o mistério do seu amor. É isso que encontramos na Escritura, uma porta para conhecermos o mistério do amor de Deus. A ideia, quando nos aventuramos na meditação da Sagrada Escritura, é então tornarmos-nos amigos próximos de Deus, que sabem como Ele se revela, como Ele se apresenta, como age, como vem até nós e que desejam encontrá-lo, que ficam na expectativa desse encontro. Diz-nos o evangelista Marcos que quando Jesus falava, uma grande multidão o escutava com prazer. Então, a meditação trata-se de pegar na Bíblia para escutar a Deus com prazer, como as multidões escutavam Jesus, como quem se deixa conduzir a algo de novo, que o Espírito Santo quer suscitar em nós a partir da sua palavra. A meditação implica, portanto, um entrelaçar do que somos, se é para a nossa salvação, não é? Então é um entrelaçar o que somos, o que vivemos, com o que Deus nos revela de si em cada momento. São Gregório Magno dizia que a Escritura cresce com quem as lê. As palavras da Escritura crescem com quem as lê. E a este propósito, Raniero Cantalamessa dizia que a Escritura exprime significados sempre novos, segundo as perguntas que o homem traz no coração ao lê-la. Parece que, segundo as perguntas que temos no coração, a Escritura fala-nos e, portanto, é sempre nova, é sempre diferente, cada vez que pegamos nela. Vemos então que, por um lado, precisamos de ser humildes e perceber que é preciso conhecer a interpretação da Igreja, segundo as regras da exegese bíblica ou do estudo da Bíblia, ou seja, precisamos de ir aprendendo. Não é só chegar e abrir à sorte, não é? Também podemos fazer isso. Mas às vezes podemos ter a oportunidade de frequentar algum curso, conferências, ler livros escritos sobre estas temáticas, ou ter a ajuda de algum grupo, movimento, por exemplo, vir aqui ao santuário também, estes primeiros sábados. O perigo é quando achamos que já conhecemos tudo, que já nos ensinaram tudo na catequese. Eu estive na catequese até aos meus 15 anos, já sei tudo o que é preciso saber sobre a Escritura. É verdade? Não, pois não. Precisamos de aprender sempre. Ouvir o que nos diz o Santo Padre, ouvir o que diz a Igreja, formarmos-nos. Porque quando achamos que já sabemos tudo, então, quando achamos que todos estes cursos se calhar não vão fazer nenhuma diferença na minha vida de cada dia, posso ficar a perder muito do que é esta riqueza da Sagrada Escritura. Ficaremos muito surpreendidos quando descobrimos que não é assim, que há sempre algo a aprender. Ajuda muitíssimo termos formação, querermos descobrir e aprender. Por outro lado, ao lermos a Escritura com o mesmo Espírito com que foi escrita, ou seja, com o Espírito Santo, que é o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Aquele Espírito que inspirou os escritores da Sagrada Escritura é o mesmo que nos habita. E quando lemos com este Espírito, então procuramos entrelaçar com a nossa vida e com as tais perguntas do nosso coração e vamos descobrir coisas velhas e coisas novas, como nos diz o Evangelho. Vamos descobrir uma luz única para iluminar o nosso caminho de cada dia. Portanto, vale a pena abrirmos-nos à prática da meditação da Sagrada Escritura. E como seria bom que a meditação que fazemos aqui neste primeiro sábado fosse um provar o sabor deste manjar delicioso que nos fizesse querer mais e mais. Então, uma das formas de abordarmos a Sagrada Escritura é fazermos aquilo que se chama Lectio Divina, leitura divina. A Lectio Divina tem a ver com a leitura da Palavra de Deus, mas segundo a tradição, é uma leitura
uma leitura escuta, orante, da palavra de Deus. É, como diz alguém, um exercício ordenado e metódico de escuta pessoal da palavra de Deus. Portanto, sendo um exercício, quer dizer que implica certo esforço. É algo ativo e segue um método ordenado, mas que coloca o enfoque na escuta da palavra, ou seja, supõe atenção, disponibilidade interior para receber a palavra. Trata-se de encontrar a Deus a partir desta escuta ativa. Esta Lectio Divina, tradicionalmente, segue um caminho em 8 passos, só para termos uma ideia. Preparação, leitura, meditação, oração, contemplação, discernimento, partilha e ação. É um método muito interessante e eu não vou falar hoje aqui destes passos, mas é só para termos ideia de que existe este método. É uma possibilidade. A meditação, como aquela que fazemos aqui nos primeiros sábados, ou que podemos fazer cada um na sua casa, nos primeiros sábados ou noutros momentos, pode implicar alguns destes passos, mas não significa que tenha sempre de seguir este método. Exatamente. O essencial está mesmo nesta escuta da palavra, através da leitura da Sagrada Escritura, e depois fazer este confronto com a própria vida. Este movimento interior acontece de forma especial na liturgia. Na liturgia também fazemos meditação. Cada vez que ouvimos a palavra, na liturgia das horas, na missa. Segundo a Constituição Dogmática Sacrosanctum Concilium, o papel de grande relevo que a Sagrada Escritura ocupa na liturgia deve levar o crente, e diz assim, a experimentar o gosto saboroso e vivo da Sagrada Escritura. Esta expressão indica que o encontro com a palavra não é somente aquele tal momento intelectual, não é só um exercício do cérebro, que acontece por alguma técnica específica, nem é só um mero dever. Disseram-me que eu tinha que fazer isto, agora vou fazer. Estão a ver? Faço e cheque na minha lista. Não é assim, não é um mero dever a resolver rapidamente. Esta expressão desta Constituição do Segundo Concílio Vaticano é tirada do campo gastronómico e leva-nos a pensar mesmo na mesa da palavra. Temos a mesa da Eucaristia, que é o altar, e temos a mesa da palavra, que é o ambão, na liturgia. Ou seja, fala-nos de uma experiência que é até sensorial, como diz algum autor, precisamente porque é uma escuta profundamente espiritual. Então, neste contato com a palavra, renova-se o prodígio do Pentecostes, desta descida do Espírito Santo. O Espírito torna-se como línguas de fogo, ou seja, torna-se palavra ardente, que entra pessoalmente em cada pessoa, em cada um, na sua própria língua e cultura, e que é vivida pela pessoa na sua totalidade. Ora, a intenção de toda a meditação, e também esta pedida por Nossa Senhora, é aprofundar a nossa apreciação, o nosso degustar da passagem da Escritura e ajuda-nos a explorar as suas riquezas. Vamos só falar de alguns elementos que me parecem fundamentais e que podem ajudar muito a conhecer. E usando a metáfora gastronómica, não sei se aqui já foram alguma vez àqueles restaurantes que é buffet, que vamos e tiramos o que queremos. Então, o que é que eu faço quando vou a um restaurante assim? Primeiro, escolho o que vou comer, não é? Olho, vejo o que é que me parece. Escolho o que vou comer e ponho no prato, não é? E depois escolho a mesa, escolho o ambiente. Depois tenho que comer, propriamente, tenho que colocar a comida na boca, não é? E depois vou saborear, não é assim? Vou ver, saborear. Vejo o que outros sabores é que me faz recordar, penso noutras experiências e comento o efeito que tem em mim, se me faz sentir consolado, com vontade de ir lá outra vez, experimentar outros pratos e depois partilho com outras pessoas. Olha, vai ali àquele restaurante que é bom, não é assim? Um bocadinho assim. Então, na meditação, deixem-me usar esta metáfora, também é um bocadinho assim. Eu escolho a passagem, por exemplo, aqui escolhemos consoante o tempo litúrgico que estamos a viver, hoje vamos meditar no Pentecostes, escolho a passagem, leio com atenção e com fé em atitude de oração. É o primeiro passo. É este escolher, preparar-me, a posição física até, o lugar onde estou ajuda muito. Vou com este espírito orante e leio a Sagrada Escritura. Não é? Primeiro passo. Segundo passo, imagino-me na cena,
uso a imaginação, questiono-me, o que é que me faz sentir, o que é que me faz pensar, aquela passagem. É um bocadinho como aquele saborear o alimento, não é? Então eu vou saborear esta passagem da Sagrada Escritura. Deixo que a palavra seja um espelho para mim. Vejo o que é que me revela sobre Deus, sobre mim mesma, enfim. Este degustar a palavra. Faço perguntas, enfim. E depois, terceiro passo, confronto com a minha vida e faço algum propósito a partir dali. Decido algo a partir dali. Faço alguma decisão, ou deixo que me anime no caminho que já estou a fazer, que me fortaleça. Este degustar a palavra de Deus em nós, este fazer meditação na palavra de Deus, nunca passa sem deixar o seu efeito. Como diz este outro autor, o gosto vivo de que fala também uma destas constituições, uma destas encíclicas e a Constituição Dogmática, refere-se a esta força viva da palavra. Porque é que a palavra de Deus nunca passa por mim sem ter o seu efeito? Porque é uma palavra, e deixem-me usar aqui palavras destes documentos, está bem? É uma palavra performativa. O que é que isto quer dizer? Que faz aquilo que diz, tem a força para operar e tornar realidade aquilo que diz. Como diz no relato da criação, quando diz que Deus disse, faça-se a luz, e aquela palavra, a luz surgiu. Quer dizer que a palavra de Deus tem este efeito em mim. Quando eu leio, ela já está a fazer qualquer coisa em mim. É o que acontece, por exemplo, nos sacramentos. Aquela palavra, o pão torna-se o corpo de Cristo. Mas esta palavra tem uma outra função. Tem uma função chamada paradigmática. Isto é, mostra, apresenta, desvela o esquema fundamental do agir de Deus. Revela-nos o próprio Deus. Portanto, esta palavra que eu medito, este exercício que vamos fazer aqui, a pedido de Nossa Senhora, de meditar nos mistérios da vida de Jesus, são 15 minutinhos. Aqui são 30, não é? Compreendemos assim porque é que isto é verdadeira companhia à Nossa Senhora, porque é assim que ela diz, não é? Estes 15 minutos de companhia a ela. Porque fazemos com ela o que ela faz de melhor. Não é? Quando nós vamos fazer companhia a alguém, fazemos o que essa pessoa gosta, certo? Não vamos fazer companhia a alguém, mas aquela pessoa tem que fazer o que eu gosto. Não é bem assim, pois não? Então, compreendemos porque é que estes 15 minutos são companhia à Nossa Senhora. Porque estamos na palavra de Deus, olhamos para Jesus, deixamos que esta palavra faça acontecer algo em nós e assim compreendemos que estamos mesmo a fazer companhia a Nossa Senhora. É ela que era a mulher da palavra, que guardava no coração esta palavra e que deixou que esta palavra se tornasse carne nela, o próprio Jesus. Então, que assim com Nossa Senhora deixemos crescer este desejo em nós, de que as nossas Bíblias nas nossas casas não ganhem pó, está bem? Mas que saibamos pegar nela, fazer meditação, deixemos que esta palavra nos transforme.